Oi, oi. Graça e paz na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. É com muita alegria que estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre bondade. É, há muitas canções que falam sobre a bondade de Deus, né? E algumas delas falam muito ao meu coração, são verdadeiramente especiais para mim. E ao Salmo 23, tão conhecido, e ele termina no versículo 6, falando assim: Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É um salmo muito conhecido e muitos de nós aprendeu ainda criança. Eu mesma aprendi bem pequena com minha mãe. Nós ensinamos para as nossas filhas ainda quando elas eram bem pequenas. E eu acredito que você até deve ter repetido comigo quando eu estava aqui falando esse versículo. Nem que tenha sido mentalmente, né? Porque é realmente um salmo bem conhecido. É, mas eu queria comentar com você hoje, convidar você a refletir um pouco sobre uma outra perspectiva da bondade. A gente comentou que a bondade nos segue. Ok, a bondade do Senhor é nossa seguidora. A palavra nos garante isso. Mas nós somos seguidores daquele que é a personificação da bondade. Jesus, o nosso mestre. E eu lhe pergunto, qual característica de Jesus você admira e gostaria que fosse uma característica sua? São muitas, né, as características encantadoras dele. Mas eu confesso a você que eu gostaria muito de ser conhecida como uma pessoa que anda fazendo o bem, assim como Jesus. Ele era conhecido como aquele que andava fazendo o bem. Lá em Atos 10, versículo 38, diz que Jesus andava por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Como seguidores de Jesus, sermos bondosos deveria ser algo tão óbvio, que era para ser natural da nossa parte, ter essa atitude de bondade realmente constantemente. E, infelizmente, muitas vezes, ter essa atitude de bondade requer de nós um esforço, não é verdade? A gente, às vezes, precisa fazer um esforço sobre-humano para ter uma atitude bondosa com alguém. Mas pare para pensar, se é algo desconfortável, não é bondade. Se é algo que requer de mim um esforço, não é bondade. Porque a bondade não é um fardo, não é uma coisa que, que não traz alegria. Ao contrário, deve ser algo prazeroso, deve ser algo leve. Além disso, de ser também gratificante, a bondade, ela requer uma decisão e uma ação da nossa parte. É uma atitude proativa e que é independente da atitude da pessoa que recebe. Senão não é bondade. Bonhoeffer escreveu uma coisa muito interessante. Ele falou que nós, cristãos, temos obrigações voluntárias. Parece estranho, né? Uma coisa contraditória. Como é que é obrigação se é voluntário? Como é voluntário se é uma obrigação? Mas o que ele comenta é justamente isso. Como cristãos, nós temos obrigações, sim, que a gente sabe que são obrigações, como cristãos que somos, mas precisa ser voluntário da nossa parte, precisa ter uma iniciativa minha de agir daquela forma. Por iniciativa própria, por vontade livre e espontânea. Senão, é um fardo. Senão, não tem valor. Como está lá em 1 Coríntios, se a gente faz as coisas, se a gente age sem amor, de nada vale. Um outro aspecto é que a bondade é fruto do Espírito, como está lá escrito em Gálatas 5, 21 e 22. E também em Efésios 5, 9. Se você olhar na sua Bíblia, conferir, você vai ver que bondade está lá. É fruto do Espírito Santo que habita em nós. Lemos também em Provérbios 21, 21, que quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Honra, em algumas versões, também substituída pela palavra respeito.
Ainda lá em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos exorta algumas vezes a sermos bondosos, inclusive repartindo o fruto do nosso trabalho com o necessitado. Ou seja, não é apenas com as pessoas que a gente ama, que a gente convive, os nossos queridos, os nossos conhecidos, é com alguém que a gente não conhece, é com alguém que você simplesmente sabe que é necessitado e que precisa. A bondade é independente de atitude da outra pessoa, também é importante lembrar que não é nada, não tem nada a ver com ser reconhecido, com a recompensa, com ser notado, nada disso. Lá em Mateus 6, de 1 a 3, no Sermão do Monte, diz assim: quando fizerem o bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for julgar alguém, quando for ajudar alguém, não chame a atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação, tenho certeza. Eu os chamo de atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude, com simplicidade e discrição. É assim que Deus, que o criou, com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Esse trecho do Sermão do Monte eu li na versão A Mensagem, mas é aquele trecho também que fala, que Jesus diz assim: quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. É um texto também muito conhecido. Então, quero nesse momento incentivar você a viver a prática da bondade. Como assim? Em nossa casa, a gente tem feito isso. Tem procurado exercitar isso no nosso dia a dia. E eu quero lhe incentivar, lhe convidar a vivenciar isso no seu dia a dia, todo dia, realmente. Procure ter uma atitude pontual de bondade, que você identifique: hoje eu fiz isso, e foi um ato de bondade. A gente tem feito isso em nossa casa, a gente tem orado com as nossas filhas nesse sentido. Muitas vezes, antes de dormir à noite, quando a gente ora com elas, a gente pede a Deus uma oportunidade de praticar bondade para com alguém. E, às vezes, a gente tropeça no nosso orgulho, no nosso egocentrismo, e a gente não consegue. Mas a gente tem a ajuda daquele que é o bondoso Espírito Santo. E, com certeza, você também pode conseguir. Eu vou lhe dar umas dicas de como praticar essa bondade no dia a dia. A gente, às vezes, pensa que é algo grandioso. Nas atitudes simples do dia a dia, a gente pode fazer isso. Por exemplo, você pode ligar para alguém. Para mim, é um desafio, porque eu sou muito tímida e não gosto de ligar. Eu prefiro mandar WhatsApp, mas dizem que em terra de WhatsApp, que ligação é prova de amor, não é? Então, você pode ligar para alguém, perguntar como está a pessoa, dizer que sentiu falta. Se você sabe que aquela pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, você pode orar. Você pode oferecer para ajudar a tirar neve. A gente vive num lugar onde as pessoas são treinadas desde crianças a se sentirem independentes, não é? A dizerem assim: eu sou capaz de me resolver, de resolver as coisas, eu não preciso. Mas isso não impede que eu seja bondosa com alguém. Isso não impede. A gente pode fazer também uma coisa, por exemplo, deixar um chocolate na mesa de alguém do trabalho, ou uma outra coisa que você sabe que a pessoa gosta, não necessariamente algo de comer, deixa lá na mesa. Uma outra ideia: se você vai lavar o seu carro na garagem, lava o carro do seu vizinho. Não precisa a pessoa saber que você lavou o carro. Deixa lá o carro limpinho, a pessoa vai: alguém lavou meu carro. Olha que legal. Leva uma coisa gostosa que você preparou na sua casa para o vizinho, um bolo, um biscoito, deixa na porta, ou vai lá e entrega. Olha, fiz isso para você.
São várias coisas, gente. É oferecer uma carona, não é? Demonstre com a sua postura, com a sua atitude de vida, com o seu jeito de ser, que você está ali disponível para servir, para ajudar aquela pessoa, que o outro perceba que você está ali e que ele ou ela pode contar com você. Sempre. Porque você é uma pessoa que tem a bondade. Então eu te incentivo a procurar ser aquela pessoa que anda fazendo o bem, como o nosso mestre. Um fraterno, afetuoso e bondoso abraço. Tchau.